aqui trazendo à luz uma revelação do que seria no futuro, esse futuro que é presente hoje. Ele disse: olha, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Portanto, nos dias anteriores ao dilúvio, os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e consumiu a todos. Amados em Cristo, nós temos aqui, no contexto em que nós hoje estamos vivendo, a realidade que pode ser, sim, perfeitamente comparada com a geração antediluviana. Para nós entendermos melhor, é necessário nós observarmos, iniciando-se de um filho de Adão e Eva chamado Caim. Deus deu a Adão e Eva o seu primeiro filho, e este chamou-se Caim. Todavia, apesar de Eva com Adão terem recebido de Deus a instrução para que viessem a ter com ele, Deus, um relacionamento perfeito, e esse relacionamento só seria perfeito se eles não desobedecessem a Deus, comendo do fruto da árvore que no meio do jardim estava, como todos nós conhecemos bem a história. Todavia, eles, desobedecendo a Deus, foram então por Deus precipitados para fora do Éden, assim rompendo a sua comunhão com Deus por causa do pecado. O pecado, ele é um intruso. O pecado, ele é um intruso que o diabo, através da sua astúcia, colocou entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. E este intruso só pode ser removido através do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. É por causa disto que, quando João fora batizar Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seria como dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que remove o intruso, que separa o homem de Deus. Separando o homem de Deus, o pecado, então, ele dificultou ou impossibilitou o relacionamento do homem com Deus contínuo. E fora para isto que Deus criara o homem, para relacionamento. Deus fez o ser humano para relacionamento, e o primeiro relacionamento é homem-Deus, Deus e o homem. Segundo relacionamento é homens, não no sentido de masculinidade, mas de humanidade. Deus
fez o homem para ter relacionamento com ele. Todavia, o pecado rompeu esse relacionamento, e quando é rompido, Deus traz a sentença, tanto para a Eva, quanto para o Adão, e tanto para a serpente. E a sentença que é pronunciada fora por Deus à serpente é: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. A terra até aquela época, até aquela data, não produzia nem espinhos e nem abrolhos. Todavia, o pecado também trouxe consequências para a natureza, e a terra passa a produzir espinhos e abrolhos. Por causa disso foi que Jesus foi coroado de espinho. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Observa-se então, quando o Senhor disse para a serpente: da semente da mulher nascerá um. Ora, Satanás, naquele momento, não tem a ideia do tempo e de quem seria. Só lhe fora avisado que seria da semente da mulher, que nasceria o Cristo, que pisaria-lhe a cabeça. Todavia, a mulher chamada Eva, a mãe de toda a humanidade, ela concebe um menino, e esse menino é chamado por Eva de Caim. Observa que Satanás ouviu a sentença: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Todavia ele não teria ideia de quanto tempo demoraria, nem quem seria. Sabia-se que seria a semente da mulher. E eu imagino que quando Caim nasce, logo o Lúcifer, que usou a serpente para introduzir o pecado como intruso entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, ele está ali e ele alcança de alguma maneira o coração daquele menino, alcança o coração de Caim. Observe, amados irmãos, Deus usou o sábio Salomão e deu-nos conselhos. E que conselho é esse? De tudo que se tem a guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Nós temos, ou as coisas, as palavras, elas têm acesso ao nosso coração via ouvido, e as imagens via a visão. Então, para guardar o coração, nós precisamos ter nada mais, nada menos do que uma audição filtrada, um filtro na nossa audição, que é a palavra de Deus. E temos que ter em nossos olhos um filtro, que é a palavra de Deus, para que o nosso coração seja guardado. E o Caim não foi assim. O Caim, apesar de conhecer os preceitos de Deus, ele deu espaço para que Lúcifer o enganasse e entrasse no seu coração e fizesse dele um homem mau e continuamente separado de Deus. E aí, observe que o relacionamento de Caim foi desenvolvido não com Deus, mas com as coisas. O relacionamento, o amor de Caim foi direcionado não a Deus, foi direcionado às coisas. Observa que o Caim, ele amava coisas
de maneira que quando ele vai se apresentar a Deus, ele vai como uma obrigação, e toda obrigação, ela faz de nós alguém que não tem aceitação a Deus. Deus não aceita nada que eu vá a Ele como obrigação. Observe que todo mandamento, os 10 mandamentos do Antigo Testamento, ele diz não, não, não. Era uma proibição. Não, não, não. E ninguém cumpriu absolutamente os não do decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos. O único que cumpriu foi quem? Jesus. O único que cumpriu foi Jesus. Agora Jesus vem e ele não diz não, ele não diz, ele não proíbe, ele diz: olha, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo: faça tudo por amor e deixe de fazer por amor. Se você não faz, por amor não faz. Se você faz, por amor faz. Então é aceito por Deus. Então a gente vem aqui porque ama a Deus. A gente oferta porque ama a Deus. A gente canta porque a gente ama Deus. A gente vai porque ama Deus. A gente deixa de ir porque ama a Deus. Então é do agrado de Deus que por amor nós venhamos servi-lo por amor. Observe que é muito mais fácil você não pecar por amor do que por proibição. É muito mais fácil você vencer o pecado porque ama Deus do que porque é proibido, entende? É por causa disso que Deus fez o homem com livre arbítrio, ou seja, vontade própria, liberdade de escolha. Então nós temos que estar aqui porque escolhemos estar aqui. Teríamos e temos outros 1000 lugares que poderíamos estar, mas eu escolhi estar aqui porque o amor de Deus, como Romanos 5:5, fora derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Aí o Caim ficou bloqueado nesse amor com Deus. E o Caim, então, quando foi apresentar a sua oferta, ele fora por obrigação apresentar. Ele apresentou a Deus o fruto do seu trabalho, mas ele amava mais o fruto do seu trabalho do que o Deus a quem ele apresentava. E Deus não aceitou. Deus não aceitou. Na verdade, o coração de Caim, eu chamo isso de coisificado. O coração de Caim foi coisificado. O coração de Caim estava nas coisas, e as coisas estavam no coração de Caim. Ora, hoje nós vemos situações inúmeras semelhantes. Pessoas que são as coisas que ditam as suas regras. As regras das coisas são impostas a coração coisificado. Observe só. Ora, eu não vou à igreja porque tenho muita coisa para fazer. Eu não vou evangelizar porque tenho muita coisa para fazer. Então, queridos, nos dias que antecederam o dilúvio, também as pessoas estavam envolvidas demasiadamente com coisas, estavam envolvidas demasiadamente com coisas. Não deixe as coisas te ter. Você pode até ter coisas, mas as coisas não podem te ter. Amém? Não
não é proibido ter coisas, mas é desagradável a Deus as coisas ter você. E quando é que você percebe que as coisas lhe têm? É quando elas ditam as regras dos seus passos. Eu não posso por causa das coisas, eu não vou por causa das coisas, eu não contribuo por causa das coisas, eu não, por causa das coisas, por causa das coisas, por causa das coisas. Não deixe as coisas te ditarem regras. Domine as coisas e não seja dominado por elas. Caim, dominado pelas coisas, tinha dificuldade em apresentar coisas em oferta a Deus. Então Deus não recebe. Todavia nasce o menino chamado Abel. Ao contrário de Caim, o Abel despertou um amor por Deus, de maneira que prazer Abel tinha de oferecer a Deus o melhor fruto do seu trabalho. E quando ele apresentava a Deus, Deus recebia como cheiro suave as suas narinas. Quantos estão entendendo? Amém? E quando Caim observa que Deus recebe o Abel, o Caim já fica revoltado, o Caim fica invejoso, o Caim fica com seu semblante descaído, revoltado, que Deus recebe o de Abel, mas não recebe o dele. Recebe o de Abel, mas não recebe o dele. Observe, ora, a Bíblia está escrito, se não me falha a memória, o Provérbios de Salomão, capítulo 21, versículo 2: não pense que tudo que você faz é certo, porque Deus conhece a intenção do coração. A intenção do coração. Se eu venho aqui e a intenção do meu coração é mostrar para o pastor que eu estou, Deus não recebe. Se eu venho aqui, sou dizimista, para mostrar no relatório que eu sou dizimista, Deus não recebe. Se eu venho aqui cantar para dizer para todo mundo que eu canto bem, Deus não recebe. Se eu venho aqui pregar na intenção, ser convidado de novo, Deus não recebe. Então eu prego hoje como se fosse o último culto. Eu prego aqui hoje, eu cultuo aqui hoje como se fosse o último culto. Deus conhece a intenção, e Ele conhecia a intenção do coração. Peraí, a diferença não estava na oferta, a diferença estava no coração que a ofertava. Agora observe o seguinte: olha a sentença que Satanás havia ouvido de Deus: da semente da mulher vai nascer um. Ele envenena Caim e diz: esse não pode ser. Mas eu imagino que quando ele olha para o relacionamento de Abel e Deus, ele diz: pode ser esse. Pode ser esse que pode ser. Semente da mulher. Olha o relacionamento dele com Deus. Porque ele sabe da probabilidade de Deus instrumentalizar alguém que tem relacionamento com ele. Ele sabe o que é que Deus pode fazer através de alguém que tem um relacionamento com ele. E então, pela primeira vez, o espírito do anticristo. O que é anticristo? O que é contra Cristo. Abel não era o Cristo, mas para Satanás havia possibilidade, dentro da sua concepção, que ele fosse. Então ele vai, usa o Caim para quê? E mata o Abel. Não se espante quando, por causa do seu relacionamento com Deus, Deus te instrumentalizar na terra, e quando perseguido fores pelos Caíns da história, fique tranquilo, não revide. Sabe por quê? Observe só, Caim é a alçada de Deus. Quando ele mata Abel,
Deus disse: ninguém vai matar ele, esse é meu. Acho que você não entendeu. Escute. Quando Caim mata Abel, Deus diz: ninguém vai matar Caim. O que é isso? Eu tenho comigo que Deus estava dizendo: matou o meu Abel, agora você é meu. Entendeu? Com isso Deus diz: você está sendo perseguido, você está sendo invejado, você está sendo caluniado. Esquece o Caim, deixa por conta de Deus. Deixa por conta de Deus. Não é alçada tua. Não é alçada tua. Deixa o Caim. E aí o Caim desenvolve o Abel morto. Caim desenvolve a sua geração. Se você for olhar, logo após, Deus não fica sem representante. Tudo que Deus vai fazer na terra, depois que Ele criou Adão, Ele usa um ser humano. Deus não fará nada na terra sem que seja através de um humano. É por causa disso que Deus precisa de você. Observa. Se Deus tem que fazer alguma coisa na faculdade, vai fazer através de você. Se Deus tem que fazer alguma coisa lá na empresa onde você trabalha, vai fazer através de você. Se Deus tem alguma coisa para fazer na tua família, vai fazer através de você. Se Deus tem alguma coisa para fazer no teu bairro, vai fazer através de você. Se Deus tem alguma coisa para fazer na tua rua, vai fazer através de você. Ei, ainda que você esteja no vale da sombra da morte, se Deus tem que fazer alguma coisa naquele vale, vai fazer através de você. Lá estava o vale de ossos secos. Deus precisava fazer alguma coisa lá, então ele diz o profeta Ezequiel: vai, ou ele leva o profeta Ezequiel até o vale. Por quê? Para instrumentalizar o profeta no vale. Ei, sabe por que você está aí dentro deste furacão? Porque Deus tem algo a fazer dentro desse furacão, e Ele vai fazer através de você. Por isso Ele te levou aí. Você sabe por que Ele te levou dentro desta situação desconfortável? Porque Ele tem algo para fazer dentro dessa situação desconfortável. Então Ele te levou, porque Ele vai fazer através de você, através de você, através de você, através de você, através de você. E Deus não fica sem representante. Ora, quem é que Deus usaria? Caim? Não. Então Deus disse: matou Abel, eu levanto outro. E faz nascer o Sete. O Sete não é Sete humanos, mas o Sete é o nome do menino que nasce, filho de Adão e Eva. Sete significa substituto. Substituto. Eu entendo que Deus quer usar, precisa usar humano. Se me matarem, Deus tem você. Se você não quiser, Deus tem o irmão João. Se matar o irmão João, Deus faz nascer o irmão José. Mas que ele sempre vai ter alguém, pode ter certeza que ele vai ter. E nasce o Sete. E o Sete, a geração de Sete, era a geração piedosa. O relacionamento de Sete com Deus era um relacionamento não coisificado, não danificado, não satanizado. O relacionamento de Sete com Deus era o relacionamento de igreja com Jesus. Este era o relacionamento de Sete com Deus. Então disse: com esse eu posso contar. Observa-se, leia a genealogia. Vai lá, antes, leia os primeiros, o versículo capítulo 1, 2, 3, 4, 5.
e 6 do livro do Gênesis e descubra isso, que na árvore genealógica de Caim só diz o nome, não diz com quantos anos morreu, quantos anos viveu, mas na geração de Sete é cronometrada. A geração de Sete é cronometrada na Bíblia, mas a geração de Caim não é. Por que isso? Aí eu entendo que Deus só cronometra tempo de quem vive por Ele e para Ele. Quem não vive para Ele não é contado na terra. Não sei se você pode entender. É por causa disso que a gente tem que nascer de novo, de Deus e para Deus. Aí eu fico contente, porque eu posso dizer que eu tenho 24 anos de idade. Mesmo tendo 43, eu posso dizer que eu tenho 24 anos de idade, porque Deus só começou a cronometrar de 1989 para cá. Entendeu? Quem vive para Deus, Deus planeja a sua história, Deus planeja o seu tempo, Deus planeja. Mas quem não vive para Deus, vive ao léu. Assim era a geração de Caim. Todavia, a geração de Sete desenvolve-se debaixo do temor do Senhor. Debaixo do temor do Senhor. A geração de Caim, ao contrário, mas as duas gerações, elas estão na terra. Geração de Sete e a geração de Caim. Acompanhe comigo o raciocínio, por favor. A geração de Caim cresce, e ela cresce influenciada pelo espírito do anticristo, pelo espírito do diabo, entende? Eles não viviam para Deus. E o que é? Você vai ler a história e você vai ver no profundo dessa história que o que, quem e como se destaca a geração de Caim. A geração de Caim desenvolveu-se em algumas mulheres que se destacam na geração de Caim. Sabe como? Na sensualidade. Ali aparece pela primeira vez o diabo instrumentalizando a sensualidade através das pessoas. As mulheres, as filhas de Caim, elas começaram a se destacar na sua maneira de vestir sensual. Observa que Jesus disse: assim como foi antes do dilúvio, assim será também antes da vinda do Filho do Homem. Observe que eu estou dizendo que a geração de Caim, as filhas de Caim, a maioria delas se destacavam na sensualidade. Elas estavam expondo o seu corpo à sensualidade, na maneira de vestir. Observe isso. A geração de Sete não poderia nunca se misturar com a geração de Caim, porque a geração de Caim é a geração das trevas, a geração de Sete é a geração da luz, a geração de Caim é a geração do caminho do inferno, a geração de Sete é a geração do caminho do céu, a geração de Caim é a geração de Satanás, a geração de Sete é a geração de Deus, a geração de Caim é a que está descendo, a geração de Sete é a que está subindo. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? A geração de Caim é a geração do anticristo, a geração de Sete é a cheia do Espírito Santo. Então não há comunhão entre as trevas e a luz, não dá para comungar, não está no mesmo caminho, não está no mesmo pensamento, não está no mesmo coração, na mesma intimidade. Não pode. Mas Satanás arquitetou. Os filhos de Sete são humanos. Então, eu matei Abel
com pedrada. Vou matar a geração de Sete na astúcia. Se você ler capítulo 6 do livro do Gênesis, versículo 1, escute. Geração de Caim, a Bíblia chama de filhos dos homens. Geração de Sete, os filhos de Deus. E viram, e o quê? E o quê? Viram os filhos de Sete, que as mulheres, filhas dos homens, eram formosas, e eles, filhos de Sete, tomaram para si mulheres da geração de Caim. Se você ler o cabeçário do capítulo 6, o que está escrito no cabeçário do capítulo 6? O que? A corrupção geral dos seres humanos, ou do gênero humano. Por que aconteceu a corrupção? Por causa da mistura. Por causa do acordo. Por causa do envolvimento. Por causa da concupiscência dos olhos. Satanás observou, eu ganhei a Eva assim. Ela viu o fruto, desejou, e eu a tentei, e ela cedeu. Então agora, as filhas de Caim chamaram a atenção dos filhos de Sete. Deixa eu dizer uma coisa. E Jesus está dizendo o seguinte aqui: como foi nos dias de Noé? A corrupção do gênero humano aconteceu por causa de mistura, por causa de mãos dadas. Os filhos de Deus deram a mão para os filhos das trevas e deu na corrupção. E aí escrito está, e casavam-se por causa disso, e davam-se em casamento, os filhos da luz com os filhos das trevas, casavam-se e davam-se em casamento, comiam e bebiam, ou seja, eles comungavam. Mas a Bíblia diz, em Salmo de número 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medida de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Não são assim os filhos de Caim. Não são assim os filhos de Caim. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Você não é poeira, você não é moinho, você tem que estar firme. Eu e você não podemos atrelar-nos, misturar-nos com os filhos de Caim. Desculpe, não vou pedir perdão, mas eu vou pedir desculpa. Mas eu preciso ser instrumento de Deus. Sensualidade até dentro das igrejas. Se você não puder dizer aleluia, diga pelo menos ai. Sensualidade, espírito da geração de Caim. Está escrito, Judas escreveu, não o Iscariotes. Um livro antes do Apocalipse, o livro de Judas. Entraram pelo caminho de Caim.
A sensualidade é caminho de Caim. A sensualidade é caminho de Caim. E nós temos que, com veemência, dentro da palavra de Deus, combater o espírito de Caim, para que nós não venhamos se corromper como os filhos de Sete, para que não venhamos atrair destruição. E o Espírito Santo expressamente diz: não estou me agradando da sensualidade exposta no meio do meu povo, e preciso combater através da palavra. Os pastores, nós aqui em cima deste altar, temos que ser instrumentos de Deus, e não podemos permitir que os filhos de Sete se contaminem com os filhos de Caim. Não podemos ter medo, porque nós somos chamados e escolhidos por Deus para pregar a santidade que convém à casa do Senhor. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. E aí, comiam, bebiam. Pastor, é pecado comer? É pecado comer? É pecado beber então? Se não for para a glória de Deus, é. Porque escrito está através do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Enquanto eles estavam comendo, sem se misturar com os filhos de Caim, era para a glória de Deus. Mas a partir do momento que eles estavam comendo junto com os filhos de Caim, já não era mais para a glória de Deus. Eu já termino. Observa que eles estavam comendo, bebendo, casavam, davam-se em casamento. O coração deles agora estavam voltados para coisas, menos para Deus. O que Deus vai fazer agora? Está corrompido. E Deus precisa de alguém. E aonde é que Ele vai procurar? Se Ele precisa de um humano, Ele não vai procurar no céu. Se Ele precisa de um humano, onde é que Ele vai procurar? Entre os, ainda que seja entre os corrompidos. E a Bíblia nos relata que em meio a toda essa corrupção, Deus procura alguém que não tivesse se corrompido, tivesse preservado o seu coração. Porque há a possibilidade sim de sermos de Deus nesta geração corrompida. Há a possibilidade sim de nós nos mantermos na presença de Deus em meio a essa geração perversa. Há sim. Porque o mal não pode prevalecer de todo, porque o Espírito de Deus ainda está na terra, através da igreja, ainda que seja através de uma minoria, mas o Espírito Santo ainda está, ainda está, ainda está, ainda está, ainda está, e é Ele que nos leva à meditação nesta noite. Aí Deus olha e Ele procura alguém
E lá ele achou um lavrador. Um o quê? Um lavrador. Sabe o que eu entendo aqui? Ele não estava procurando alguém que soubesse falar. Ele não estava procurando alguém que tivesse status na sociedade, não. Ele não estava procurando alguém que tivesse diploma, que fosse formado, que fosse PhD em teologia. Não. Ele estava procurando alguém que não tivesse se contaminado. Mas quando ele acha, aleluia, a cantora canta abaixo. Deus procura. Oh, Deus procura. Deus, será que ele pode achar aqui hoje? Aleluia. Será que se ele procurar alguém na faculdade, quem é que ele vai achar? Quem será? Quem será que ele vai achar? Se ele procurar alguém na empresa que você trabalha, quem é que ele vai achar? Será se ele procurar alguém nesse ministério, será quem é que ele vai achar? Quem é que ele vai achar? Se ele procurar alguém nessa nação, será quem é que ele vai achar? Será quem é que ele vai achar? 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 Ei, ele está procurando, e se ele achar? Quantos nesta noite pode dizer: olha eu aqui, Deus, olha eu aqui, aleluia. Os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Ele está procurando, se ele achar, ei querido, não importa, ele pode achar lá no Murundu. Ele pode achar lá na Rebimboca, não interessa, querido, não interessa onde é que você mora, não interessa se te esqueceram, ele pode achar lá no vale, se ele achar, ei, você que está aqui hoje está dizendo: ó, ninguém me vê, mas se ele te achar, se você for incontaminado, se você não se misturar com os filhos de Caim, pode ter certeza, ele vai te levantar nessa terra, ele vai te levantar. Aleluia. Ele não está perguntando até que série você estudou. Não, ele não está perguntando. Ele não está perguntando se você é amigo do presidente, do vice-presidente. Ele não está perguntando se você já fez o curso de teologia. Ele está perguntando se você não se contaminou. Se você não se contaminou, que ele vai te levantar. E o Brasil espera Deus achar mais um. O Brasil espera Deus achar mais um. Que não venda a mensagem, que não se venda, que não se entregue, que não negocie, Deus. Aleluia. Eu já termino. Se Deus procurou entre a geração antediluviana, Ele está dizendo que como foi nos dias de Noé, assim será também. Então Ele procura hoje. Ele procura hoje. De repente,
Quando ele vê, ele acha um homem, e o nome do homem era Noé, o Noé, e a Bíblia diz que Noé andava com Deus, havia corrupção, mas tinha alguém que andava com Deus, falava com Deus, que ouvia Deus, falava de Deus, que respirava a Deus, aleluia, alguém que não se deixou levar. E Noé andava com Deus. Escute, eu tenho alguns que eu vejo, já termino, que são pregoeiros nesta geração, e eles se orgulham e fazem questão de andar com famosos para ficar famoso. De estar onde famosos estão. Só que Noé andava com Deus, E Noé andava com Deus. E Deus chega para Noé e diz: Noé, vem cá. Constrói uma arca. Eu te dou a medida. Agora escute só. Agora, Noé, você vai anunciar uma coisa. Você vai ter uma notícia inédita. Noé, você vai anunciar algo que nunca aconteceu. Você vai anunciar algo que os olhos nunca viram. Você vai anunciar algo que os ouvidos nunca ouviram. Se Deus te achar, você vai ter uma mensagem inédita de Deus para esta geração corrompida. O que você vai anunciar? Você vai anunciar que eu vou mandar um dilúvio, água, vai chover até tudo se acabar. Mas naquele tempo ainda não chovia. Você está pronto para anunciar algo inédito? Pois é, Deus achou Noé e disse: vai lá e constrói uma arca. E anuncia que o dilúvio vai vir. Quem estiver na arca vai ser salvo. Quem não tiver... E aí Noé, 120 anos. Quem foi com Noé? Só ele e a sua família. Mas ele não desistiu. Ei, se Deus te chamar para anunciar algo inédito, acreditem ou não, continue anunciando. A aprovação do público nem sempre significa a aprovação de Deus. A ideia de que a voz do povo é a voz de Deus é mentira. Porque o povo é oscilante. Numa sexta eles dizem Hosana, na outra eles estão dizendo crucifica. A voz do povo não é a voz de Deus. Deus não aplaude o que a maioria está aplaudindo. Eu já termino aqui, mas ouça-me. O Espírito Santo comunicou ao meu coração. Esses dias eu estava em Rondônia e ele me disse assim: meu filho, eu não estou feliz com 40 milhões de evangélicos no Brasil que estão sendo atraídos por ídolos no meio do meu povo. É o nome de pessoas e não o meu nome que está sendo engrandecido. E ele procura em meio a esses idólatras alguém que ande com ele, que exalte o nome dele. E ele disse para mim: é o meu nome, pelo meu nome e não pelo seu. Ele disse: é o meu nome, é o nome de Jesus, pelo nome de Jesus e não pelo nosso nome.
Oh Espírito Santo, tomara que aqui em Ibiúna, nesta noite, alguém se prontifique a dizer: Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. O Senhor pode me usar para anunciar algo inédito nessa geração. Só aqueles que querem dizer isso, fique de pé. Fique de pé, aqueles que nesta noite diz: Deus, olha um Noé aqui. Olha um Noé aqui. Olha um Noé aqui. Oh, aleluia. 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 Noé vai ter que dizer sim quando todos dizem não. Noé vai ter que dizer não para tudo o que dizem sim. Noé vai ter que ir na contramão. Noé vai ter que subir enquanto todos estão descendo. Noé vai ter que chorar enquanto todos estão sorrindo. Noé vai ter que anunciar mesmo debaixo de crítica e zombaria. Dá para ser Noé? Deus achou alguém aqui? Deus achou alguém aqui que não está buscando aplauso? Deus achou alguém aqui que não está buscando ser aplaudido pela multidão, mas tem uma mensagem de Deus para essa geração? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai correndo, vem aqui comigo diante do altar dizer: Deus, eis-me aqui, faz de mim instrumento. Deus não está perguntando quantos anos você tem. Deus está dizendo: você quer? Se eu te achar, eu vou te encher da minha glória e vou te instrumentalizar, e esta geração vai ouvir. A palavra de Deus nesta noite está atraindo o nosso coração para essa verdade. Corações sensíveis estão sendo atraídos para essa verdade irrevogável, irrefutável, a verdade absoluta. Buscai primeiro o reino de Deus e a justiça dele, então todas estas coisas. O Senhor quer descoisificar o seu coração nesta noite e quer atrair para a realidade da sua palavra em meio a esta geração que estão casando-se, dando-se em casamento. Hoje a família está sendo desmontada, desvalorizada, mas Deus encontra Noé para pregar contra o homossexualismo sem medo de ir para a cadeia e nem de perder o pescoço. Deus encontra ainda Noé que prega contra o casamento de homem com homem e de mulher com mulher, e não tem medo de ir para a prisão, porque se cortar o pescoço de João Batista, vão ter que ver João Batista um dia com o pescoço e tudo. Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém que nesta noite quer dizer: Deus, eu vou me desprender. O encadaicho evas, xerquemenieva, estou em calabacho evesemenegar, sempre contanturar. Aleluia. Ouça o que o Espírito diz à igreja: menos sensualidade, mais santidade. Aleluia. Pudor na sua vestimenta, pudor nas suas palavras, mais pudor. Aleluia. Canta aqui, filha, canta aqui, canta aqui, canta aqui. Aleluia, 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 aleluia. Adore o Senhor, adore o Senhor.
Eu quero perguntar nessa noite, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, quem convence do pecado, da justiça e do juízo, estar aqui nessa noite, o Santo Espírito de Deus. Se você está do lado de alguém que precisa de Jesus, que precisa voltar de Jesus, é você que Deus quer usar nesta noite para trazer essa pessoa para Jesus. Você que está afastado, volta para Jesus hoje, porque a arca está aberta. A destruição virá, mas aqueles que entrarem na arca serão salvos da condenação eterna. Então vem para Jesus hoje. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito Renda-se aos pés bem de Jesus e de diga: Senhor, onde Ele me tirou. Projeto falido, eu quero ser que Ele investiu como instrumento do Senhor nesta geração. Da minha história, guarda o Ele meu coração na galeria dos vencedores, para não me contaminar. Reservou para mim um lugar. Seja guardado e conquistas nesta noite em nome do Senhor Jesus. Alcançar. Envolvido na proteção mas santa do Espírito. O meu troféu será lá no céu. Vou abraçar, no resumo da história, o encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Oh, aleluia! Oh, Espírito de Deus! Oh, Deus maravilhoso! Tu és soberano, mas Senhor. o meu troféu será lá no céu. Vou abraçar, no resumo da minha história, o encontrar. São os teus vasos, Senhor. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia. Diga para Ele: para sempre, Santo, Santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para sempre, Santo, Santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para sempre, Santo, Santo, eu irei cantar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza, Deus vai me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste iremos cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre abraçar. Quando o meu mestre, eu e você abraçar. Quando o meu mestre